Seja muito bem-vindo a mais uma jornada de paz. Hoje, vamos viajar no tempo, muito longe daqui. Feche seus olhos. Respire fundo. Permita que sua mente relaxe. Imagine que você está caminhando por uma trilha de terra batida. O céu começa a clarear com os primeiros raios dourados do sol. O vento sopra, trazendo o cheiro fresco das oliveiras, do trigo, das flores silvestres que nascem às margens da estrada. O som dos pássaros é como uma melodia suave que embala seus pensamentos. Você está chegando em uma pequena vila, às margens do Mar da Galileia. Aqui é onde a vida acontece de forma simples, serena, conectada à terra, à natureza e, profundamente, conectada a Deus. As casas são humildes, feitas de pedra, com teto de madeira e barro. As portas são baixas, as janelas pequenas, protegendo do calor do dia e do frio da noite. Dentro, tapetes coloridos, almofadas, cântaros de barro, instrumentos simples e, sempre, pão fresco sobre a mesa. O cheiro de pão recém-assado, misturado ao aroma do azeite, do mel, das tâmaras, cria uma sensação de aconchego, de lar. O dia começa antes do nascer do sol. As mulheres se levantam primeiro, acendem as brasas do forno, aquecem água, preparam a massa. O som das mãos batendo o pão se mistura ao som dos galos e do balançar suave das folhas. Os homens se preparam. Alguns vão ao mar, com suas redes gastas, esperançosos por uma boa pescaria. Outros caminham até os campos, levando ferramentas simples para cuidar da terra. As crianças acordam aos poucos, com olhos curiosos e sorrisos tranquilos. Correm, ajudam, brincam com pedras, gravetos, animais, enquanto o vilarejo começa a ganhar vida. A vida segue o ritmo da natureza. O sol marca as horas. O vento anuncia as mudanças. O céu, sempre observando, como um grande manto azul que protege e abraça todos. As tarefas são muitas, mas são feitas com calma, com leveza. Buscar água na fonte, moer os grãos, cuidar dos animais, preparar os alimentos, tecer, costurar, ensinar as crianças. E, no meio de tudo isso, há sempre uma pausa. Uma pausa para agradecer, para olhar o céu, para lembrar que Deus está presente em cada detalhe. Agora, caminhe comigo até a praça da vila. Ali, há movimento. Vendedores expõem seus produtos sobre tecidos estendidos no chão. Tâmaras, figos, nozes, azeite, pão, ervas, cerâmicas, tecidos coloridos. As vozes se misturam. Bom dia, venha ver meus figos. Esse azeite é puro, feito com as melhores azeitonas da colheita. Crianças correm, riem, animais passam lentamente, puxando pequenas carroças. Ao fundo, soldados romanos observam, sempre atentos, sempre lembrando que há um império vigiando. Mas, mesmo assim, a vida segue. Porque, mesmo sob o peso dos impostos, das leis, das dificuldades, existe algo muito maior que sustenta o coração das pessoas. A fé. A fé que pulsa, que move, que alimenta a esperança. E essa fé está presente em cada gesto, cada olhar, cada respiração. 3 vezes ao dia, todos param, voltam-se para Jerusalém e oram. A oração é como um abraço invisível, que acalma, que fortalece, que lembra que nunca estão sozinhos. E quando chega o Shabat, o Shabat, o som das tarefas, dá lugar ao som do silêncio. As lâmpadas de óleo são acesas. O cheiro do pão especial, do vinho, do azeite, preenche cada casa. Famílias se reúnem, olham uns nos olhos dos outros e agradecem. Abençoam o pão, o vinho, a vida. Conversam, contam histórias, relembram as palavras dos profetas. Falam de Moisés, de Elias, de Davi. E esperam,
pelo Messias, pelo dia em que Deus cumprirá todas as promessas. E é justamente nesse tempo, nesse lugar, que, discretamente, sem alarde, surge alguém. Um homem, simples, humilde, com um olhar que ninguém consegue esquecer. Seus olhos transmitem algo diferente: amor, compaixão, paz. Ele não vem com ouro, nem com espada. Ele vem com palavras. Palavras que parecem tocar diretamente no coração. Ele fala de amor, de perdão, de cuidar uns dos outros, de não acumular riquezas, mas sim bondade, generosidade, paz. As pessoas se olham, se emocionam. Algumas choram, outras sorriem. Porque, de alguma forma, sabem que estão diante de algo que não é deste mundo. Seu nome é Jesus, e sua presença muda tudo. Muda o jeito de olhar, de pensar, de viver. A partir daqui, nossa jornada continua. Vamos juntos conhecer cada detalhe de como era viver nos tempos de Jesus. Sentir, ouvir, ver, respirar cada parte desse mundo antigo. E, enquanto essa história continua, permita que sua mente relaxe. Respire fundo. Deixe que as palavras acalmem seu coração, que te envolvam como um abraço de paz. E, simplesmente, permita-se descansar. Deixe que Deus te cubra com sua paz. E assim, seguimos por muitas horas nessa viagem para um tempo de fé, de esperança e de amor. O som dos pássaros continua, suave, embalando o amanhecer dessa terra tão distante. Enquanto você caminha, percebe como tudo aqui é feito com as mãos. Cada parede de pedra, cada vasilha de barro, cada pedaço de tecido carrega o esforço, a dedicação e também muito amor. Você observa uma mulher sentada à sombra de uma figueira. Seus dedos trabalham rapidamente, trançando fios, formando um cesto que servirá para carregar pão, tâmaras ou talvez pequenos peixes. O cheiro da terra úmida, das folhas, do barro, tudo se mistura, criando uma sensação de conexão com tudo ao redor. As crianças brincam, mas também aprendem desde muito cedo. Um garoto ajuda seu pai a consertar uma rede de pesca. Seus olhos acompanham cada nó, cada movimento. Enquanto o pai, paciente, ensina. Assim, meu filho, puxe o nó, aperte. Veja, a rede precisa ser forte, para não se romper no mar. Ali perto, outro grupo de crianças imita os adultos. Fazem miniaturas de ferramentas, constroem pequenas casas de barro, desenham na areia. Eles aprendem, enquanto brincam, e aprendem, observando. Porque aqui, o conhecimento não vem de livros. Vem da tradição, da fala, do exemplo, da prática. Cada geração ensina a próxima os segredos da terra, do mar, da vida. Enquanto você caminha, seus pés sentem o calor da areia, a textura das pedras, o frescor da grama nas partes mais sombreadas. Você se aproxima de um pequeno campo. Ali, homens trabalham, debaixo do sol. Eles usam enxadas de madeira, puxam pequenos arados conduzidos por bois. O som do arado cortando a terra se mistura ao canto dos pássaros, ao mugido dos animais. O cheiro da terra recém-revolvida sobe, fresco, intenso. É o cheiro da vida, da provisão. Um dos homens, para por um instante, limpa o suor do rosto e olha o horizonte. Ele sorri, mesmo cansado, porque sabe que o fruto de seu trabalho sustentará sua família. Mais adiante, você chega à margem do mar da Galileia. O som das ondas, suaves, quebrando nas pedras, é quase hipnótico. Barcos de madeira estão ancorados, balançando levemente. Pescadores remendam redes, limpam os peixes, conversam, riem. O cheiro do sal, do peixe, da madeira molhada, preenche o ar. Você observa como a vida aqui depende tanto da terra quanto da água. Homens lançam suas redes, com movimentos precisos. O som da rede batendo na água, das gaivotas sobrevoando, cria uma trilha sonora perfeita para esse momento.
E, enquanto você observa, percebe que viver aqui é estar em constante comunhão. Comunhão com a natureza, com a família, com a comunidade e, principalmente, comunhão com Deus. As conversas, quase sempre, terminam ou começam com uma bênção, com uma oração. Se Deus quiser, dizem, que o Altíssimo nos abençoe. O nome de Deus está presente em tudo, porque eles sabem que cada respiração, cada grão de trigo, cada gota de água, vem dele. Agora, seguimos até o centro da vila. Ali, um homem está sentado, cercado por alguns discípulos. Ele fala, com uma voz calma, mas cheia de autoridade. Pessoas se aproximam, silenciosamente, para ouvir. Ele conta parábolas, histórias simples, mas, dentro de cada palavra, há uma verdade profunda. Ele fala sobre um homem que construiu sua casa na areia e outro que construiu na rocha. E enquanto fala, aponta discretamente para os montes, para os vales. As pessoas entendem, porque suas vidas são feitas disso. Eles sabem o que acontece quando as chuvas chegam e o vento sopra. E por isso, suas palavras fazem tanto sentido. Ele fala de amor, de misericórdia, de fé. Fala que o reino de Deus está dentro de cada um. E quando ele olha nos olhos das pessoas, elas sentem que há algo diferente, algo que não sabem explicar, mas que aquece o coração. Ali, não há discursos difíceis, nem palavras complicadas. Há apenas amor. Um amor que abraça, que consola, que acalma. Enquanto você observa, percebe que viver nos tempos de Jesus é viver de forma simples, mas profundamente significativa. Cada gesto, cada tarefa, cada oração é uma expressão de fé, de esperança, de gratidão. O tempo aqui não é medido por relógios. É medido pelo sol, pelo canto dos galos, pelo som das águas, pelo ciclo das estações. E, entre uma estação e outra, a vida se renova. As sementes são lançadas, o trigo cresce, a colheita chega, o peixe é pescado, seco, vendido, compartilhado. O pão é amassado, assado, servido com azeite, com mel, com amor. As famílias se reúnem ao entardecer. Sentam-se sobre tapetes, acendem as lâmpadas de óleo e, juntos, compartilham a refeição. Antes, uma oração. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que traz o pão da terra. As mãos se estendem, o pão é partido, o cheiro invade o ambiente. As vozes se tornam mais suaves. As histórias começam. Os mais velhos falam dos tempos passados, das promessas de Deus, dos feitos dos profetas. As crianças ouvem, com olhos brilhando. E, aos poucos, a noite cai. O céu se transforma. Um manto escuro, bordado de estrelas, cobre a vila. O som, agora, é do vento suave, do estalar das chamas, dos grilos, do silêncio da paz. Alguns olham para o céu, procuram as constelações. Outros apenas fecham os olhos, agradecem e descansam, porque sabem que amanhã tudo recomeça. E assim, a vida segue. Entre o trabalho, a fé, a família, o amor. E, no meio de tudo isso, há Ele, Jesus, que, aos poucos, vai mostrando que o verdadeiro tesouro não está nas moedas, nem nas posses. Está no amor, na paz, no cuidado, na esperança, no servir, no perdoar, no amar. E, enquanto essa história continua, enquanto essa viagem prossegue, você pode permitir que sua mente relaxe ainda mais. Respire fundo. Sinta o vento da Galileia, a brisa suave, o cheiro do pão, da terra, do mar. E, simplesmente, permita-se descansar. Deixe que cada palavra, cada som, cada imagem te conduza a um lugar de paz, de serenidade, de descanso. Que a paz esteja com você, agora e sempre. Feche os olhos,
Respire fundo e continue essa jornada tranquila. O céu da noite, sobre as terras da Galileia, está bordado de estrelas. A lua ilumina suavemente os telhados das casas, os campos, os barcos ancorados. O som dos grilos, do vento suave, embala tudo, criando um clima de paz, de descanso. Dentro das casas, as famílias já se recolhem. Você percebe que dormir aqui é muito diferente. As camas são feitas de esteiras, colocadas no chão. Cobertores de lã, tecidos à mão, aquecem nas noites frias. Algumas casas têm lâmpadas de óleo acesas, com a chama tremeluzindo, lançando sombras nas paredes de barro. Os mais velhos fazem suas orações antes de dormir. Que o Senhor nos guarde esta noite e nos renove ao amanhecer. E, aos poucos, o silêncio toma conta. Mas, se você prestar bastante atenção, ainda ouve, ao longe, o som de passos. Peregrinos, que caminham sob o céu estrelado, levando mercadorias, viajando entre vilas. No caminho, eles compartilham histórias. Falam de milagres, de sinais, de esperanças. Falam de um rabi, chamado Jesus, que tem transformado vidas. E, enquanto você observa, percebe que mesmo na noite, a vida aqui nunca para por completo. Logo, as primeiras luzes do amanhecer começam a surgir. O canto dos galos anuncia que um novo dia começou. As portas das casas se abrem. As mulheres vão buscar água no poço, carregando ânforas de barro sobre a cabeça. O som da água, caindo, enchendo os vasos, é como uma melodia da manhã. O cheiro de pão, assando nas pedras quentes, se espalha pelas ruas. Homens preparam-se para mais um dia de trabalho. Pegam suas ferramentas, suas redes, seus cestos. As crianças ajudam nas tarefas, cuidam dos animais, alimentam as cabras, recolhem ovos. Você percebe que cada pequeno gesto carrega amor, responsabilidade e fé. Agora, você segue até o mercado. Ali, o som é mais vivo, mais alegre. Pessoas oferecem frutas, tâmaras, figos, grãos, tecidos. O cheiro das especiarias é forte: canela, cominho, mirra, incenso. Vendedores chamam os clientes, com vozes animadas. Trigo fresco, venham ver, diz um. Mel das montanhas, doce como a bênção do Senhor, grita outro. Os comerciantes fazem suas negociações, sempre com muitas bênçãos nas palavras. Que Deus multiplique para você, meu amigo. O mercado não é só um lugar de compras. É um lugar de encontros, de conversas, de novidades. Ali, você escuta histórias de terras distantes, de caravanas que vieram do Egito, da Babilônia, de Roma. E também, muitas conversas sobre aquele homem, aquele que cura os doentes, que fala de amor, que ensina como ninguém jamais ensinou. Alguns falam com esperança, outros com dúvida, alguns até com medo. Mas todos sentem que algo está mudando. Você segue pela estrada, observa pastores cuidando de seus rebanhos. O som dos sinos amarrados no pescoço das ovelhas ecoa pelo campo. As ovelhas caminham lentamente, pastando sob o olhar atento dos pastores. Eles carregam seus cajados, observam o céu, protegem os animais dos perigos. E, enquanto isso, cantam salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eles repetem. A voz deles se mistura ao vento, às folhas das tamareiras, ao som do riacho que corre ali perto. Você percebe como a conexão com Deus faz parte de cada momento da vida aqui. No trabalho, na comida, no descanso, na caminhada. E, agora, você se aproxima de um grupo que caminha em direção a uma pequena cidade. No meio deles está ele, Jesus. Seus olhos
São serenos, profundos, cheios de compaixão. Ele conversa, sorri, escuta. Algumas pessoas trazem doentes, pessoas tristes, aflitas. Ele toca, com suavidade, com amor e, como se fosse algo natural, a paz começa a invadir aqueles corações. Alguns se ajoelham, agradecem, choram. Outros, simplesmente, ficam em silêncio, apenas sentindo aquela presença tão diferente, tão cheia de luz. E ele segue, caminhando, falando sobre o reino, sobre o amor, sobre a vida. Você percebe que viver nos tempos de Jesus é viver com simplicidade, mas também é viver com a esperança de que há algo maior, algo além. Cada pôr do sol é um convite à gratidão. Cada amanhecer é uma nova chance de recomeçar, de aprender, de amar. E, enquanto a brisa sopra, enquanto o céu se pinta de laranja, de dourado, você sente que essa terra, esses caminhos, essas vozes, esse cheiro de pão, de madeira, de terra, tudo isso é como um abraço que acalma, que consola, que traz paz. Agora, você pode, simplesmente, deixar que sua mente continue viajando, lentamente, suavemente. Deixe que essa jornada continue dentro de você. Que as imagens, os sons, as sensações te conduzam a um lugar de descanso profundo. E que, assim como naquela época, a paz, o amor e a presença de Deus estejam com você. Sempre. Continue respirando bem tranquilo, bem leve, e vamos seguir. Enquanto o sol começa a se pôr, as sombras se alongam nas vielas de Jerusalém. O som dos passos, dos animais, das crianças brincando, começa a se acalmar. As luzes das lâmpadas de óleo começam a surgir uma a uma, iluminando discretamente os becos, os pátios e os lares. As famílias se reúnem em torno de mesas simples, feitas de madeira ou até no chão, sobre tapetes. O cheiro do pão recém-assado, das ervas e do azeite preenche todo o ambiente. As mães servem lentilhas, grãos, peixe assado e tâmaras doces. Os pais fazem orações, agradecendo por mais um dia. Bendito sejas, Senhor nosso Deus, que trazes o pão da terra e a paz aos nossos lares. As crianças olham para os mais velhos, aprendendo, entendendo que tudo começa com gratidão. Você percebe que a vida aqui tem outro ritmo, outro sentido. Não há relógios, não há pressa. Tudo é guiado pela luz do sol, pela lua, pelas estações. Logo após a refeição, muitos saem, vão até as praças, aos pátios das sinagogas. Lá, se reúnem, contam histórias, compartilham parábolas, cantam. Você se senta, junto a um grupo, que escuta atentamente um senhor, de barba longa, olhos serenos, que começa a falar. Meus filhos, havia um homem, que plantou uma vinha, cuidou dela, colocou uma cerca, e ele segue, contando parábolas, que você percebe, já ouviu antes, histórias que Jesus contava, para ensinar, para tocar os corações. E ali, sentindo a brisa da noite, o cheiro da terra úmida, você se sente parte dessa história. De repente, alguém se aproxima correndo. Ele está chegando, o Rabi está vindo. Todos se levantam, olham, e, no meio da estrada de terra, veem uma pequena multidão, e no centro dela está Jesus. Ele se aproxima, olha nos olhos de cada um, e seu olhar é como um abraço. Sem dizer nada, já traz paz, já traz esperança. Ele começa a falar, com voz calma, profunda, cheia de amor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. As palavras entram direto no coração, como se acendessem uma luz, uma certeza, uma esperança. Algumas pessoas se emocionam, outras ficam em silêncio, absorvendo cada som, cada palavra. Jesus continua. Olhem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto,
vosso Pai Celestial as alimenta. O vento balança as folhas das tamareiras, o som do riacho parece acompanhar, como se a própria natureza ouvisse e concordasse. E ele segue, falando sobre amor, perdão, compaixão. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E você percebe que aquilo não é apenas um ensinamento. É um chamado, um convite para viver de uma forma mais leve, mais amorosa, mais conectada. O céu começa a se encher de estrelas. O cheiro de madeira queimando, de ervas, de pão quente, se mistura à noite. Os grilos, as cigarras, cantam, criando uma trilha suave, relaxante. Você caminha pela vila, olha as crianças dormindo, os idosos conversando, os animais recolhidos. O mundo aqui é simples, mas cheio de significado, cheio de presença, cheio de Deus. Ao longe, você vê Jesus, sentado, olhando para o céu, orando. Seu rosto, sereno, iluminado pela luz das estrelas, transmite uma paz que você nunca havia sentido antes. E, nesse momento, você percebe que viver nos tempos de Jesus não era apenas sobreviver. Era aprender a viver de verdade, com menos coisas e mais amor, com menos correria e mais presença, com menos ruído e mais silêncio, para ouvir, para sentir, para se conectar. E assim, você se deita, sobre uma esteira, sob um céu cheio de estrelas. O som da natureza, o cheiro da noite, a brisa leve, te embalam. E sua mente continua viajando, suavemente, lentamente, descansando, deixando que tudo isso te traga paz, consolo, esperança. Respire fundo, sinta a brisa suave, e vamos continuar essa viagem no tempo. A madrugada chega, silenciosa, apenas com o som do vento e dos animais que dormem tranquilos. Lá, nas montanhas, um grupo de pastores permanece acordado, vigiando seus rebanhos, protegendo as ovelhas dos predadores. Eles acendem pequenas fogueiras, se aquecem, olham para o céu estrelado e conversam sobre a vida. O Messias, dizem que ele já está entre nós, sussurram deles, olhando para as estrelas. Sim, responde outro, e ele não veio como esperávamos, não como um rei, mas como um mestre, humilde, que fala de amor. O fogo estala, o cheiro da madeira queimada mistura-se ao perfume da terra molhada pela brisa da madrugada. Enquanto isso, nas pequenas vilas, muitos acordam antes do amanhecer. As mulheres começam a preparar o pão, moem grãos, amassam a massa e aquecem as pedras para assá-lo. O som do grão sendo moído é suave, constante, quase hipnótico. Os homens verificam as ferramentas, preparam-se para trabalhar nos campos, nas vinhas, nas redes de pesca. Você observa tudo isso, percebe como cada detalhe da vida é conectado com o ritmo da natureza, com o ritmo da criação. Quando o sol começa a nascer, pintando o céu de tons dourados, alaranjados, as ruas de Jerusalém ganham vida novamente. Peregrinos chegam pelos portões da cidade, carregando mercadorias, animais, histórias, sonhos. Alguns vêm de muito longe, da Mesopotâmia, do Egito, da Síria, da Grécia, até de Roma. Os idiomas, os sotaques, os trajes diferentes, fazem das ruas um verdadeiro mosaico de culturas. O cheiro das especiarias, do pão fresco, do peixe assando, preenche cada esquina. Você caminha, observa, sente-se completamente imerso nesse mundo, tão antigo, mas tão cheio de vida. Na praça, vê um grupo de escribas, discutindo as escrituras, debatendo, tentando entender os mistérios de Deus. E, um pouco mais adiante, há um grupo reunido, ouvindo atentamente as palavras de um homem. Quando você se aproxima, percebe, é Jesus. Ele está sentado, cercado por crianças, homens, mulheres, jovens, idosos. Seu olhar transmite uma paz tão profunda, tão acolhedora, que é impossível não se emocionar. Ele fala, com voz suave, porém firme. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se uma árvore,
de tal forma que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. As pessoas sorriem, se olham, refletem. Você percebe que Jesus não fala apenas à mente, mas, diretamente, ao coração. Ele continua: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As palavras são como um bálsamo. Você sente que sua respiração fica mais leve, mais profunda. Seus ombros relaxam, seu coração se acalma. Tudo parece fazer mais sentido. Logo, chega a hora da refeição. Os discípulos ajudam a organizar, colocam cestos de pão, de peixes, de frutas. As pessoas compartilham, ninguém fica sem, ninguém passa fome. Ali, naquela simplicidade, há uma abundância que não vem das coisas, mas do amor, da união, da generosidade. E, enquanto todos comem, conversam, riem, trocam histórias, você percebe que viver nos tempos de Jesus é viver de forma comunitária. É entender que ninguém caminha sozinho, que a vida ganha sentido quando se compartilha, quando se ama. Após a refeição, Jesus se levanta, agradece e segue caminhando. Muitos vão atrás dele, querem ouvir mais, querem estar perto, apenas sentir sua presença. Pelo caminho, ele para, olha as flores, observa os pássaros e, mais uma vez, ensina. Olhem os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem tecem. Contudo, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. E você percebe que a beleza, no simples, no natural, naquilo que Deus criou, sem pressa, sem excesso, apenas, perfeito. O dia segue. Você observa trabalhadores na lavoura, homens colhendo uvas, outros prensando azeite, mulheres tingindo tecidos, tecendo cestos, crianças brincando, correndo, sorrindo. Cada som, cada cheiro, cada cor, compõe um cenário que parece um quadro vivo. As horas passam, o sol já começa a sua descida. E, mais uma vez, o entardecer chega, trazendo aquele tom dourado, aquela brisa fresca, aquele convite à contemplação. Você se senta, à sombra de uma tamareira, observa os pastores levando seus rebanhos de volta, os comerciantes fechando suas barracas, as mães chamando seus filhos para dentro de casa. O som começa a diminuir, os passos ficam mais suaves, os animais se recolhem. O céu começa a se encher de estrelas. E, mais uma vez, você percebe que aqui tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito, tudo tem sua beleza. Viver nos tempos de Jesus é viver presente, consciente, conectado. Conectado com a terra, com as pessoas e, principalmente, com Deus. Então, vamos continuar essa caminhada, bem tranquilos, bem serenos. A noite chega, calma, silenciosa, o céu estrelado, parece uma tapeçaria brilhante, bordada pela mão de Deus. Você observa as pequenas lâmpadas de óleo acesas nas casas, iluminando suavemente as portas, as janelas, criando sombras que dançam nas paredes de pedra. Os sons da cidade vão diminuindo, até que só se ouve o vento, e, ao longe, o som das águas correndo em algum riacho. Ali, sob esse céu, as pessoas se reúnem novamente, nas varandas, nas praças, para ouvir, para refletir, para descansar. Os mais velhos contam histórias antigas sobre Abraão, Moisés, Davi e os milagres que Deus fez no passado. As crianças deitam sobre os tapetes, olhando para o céu, ouvindo, sonhando. Você se aproxima, senta-se, respira profundamente, sente o cheiro da madeira queimando, do pão e das ervas. E então, alguém começa a cantar uma canção suave, quase como uma oração. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O som ecoa, doce, sagrado. É uma declaração de fé que atravessa gerações. Enquanto a melodia se espalha, você fecha os olhos e sente uma conexão profunda com Deus, com a vida, com tudo ao seu redor. De repente, alguém chega com uma notícia. Jesus está nas colinas, preparando-se para falar amanhã ao amanhecer. A ansiedade dá lugar à esperança, à expectativa. Todos combinam que antes do sol nascer, irão até lá, para ouvir, para aprender, para estar perto dele. E assim, bem cedo, quando o céu ainda está azul escuro, começando a ganhar tons de lilás e dourado, as pessoas caminham, lentamente, em silêncio,
subindo as colinas. O cheiro da terra molhada pela madrugada, da vegetação, da brisa, é revigorante. Quando chegam, há centenas de pessoas ali, sentadas na relva, olhando para frente, onde Jesus está em pé, olhando para todos, com um sorriso sereno, com um olhar que parece enxergar a alma. Ele respira fundo e começa a falar. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O som de sua voz se mistura ao canto dos pássaros, ao som do vento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As palavras entram no coração, como se fossem bálsamo, como se cada sílaba trouxesse cura, esperança, paz. Ele segue. Bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. E, a cada bem-aventurança, você sente como se sua alma se limpasse, se acalmasse, se renovasse. Jesus então olha para todos e diz: Vós sois a luz do mundo. As pessoas se olham, algumas emocionadas, outras com lágrimas, outras simplesmente sorriem em silêncio, entendendo que são especiais, que são amados, que são parte do plano de Deus. Ele continua, falando de amor, de perdão, de misericórdia. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Não andeis ansiosos, olhem as aves do céu e os lírios do campo. Vosso Pai sabe do que precisais. Cada palavra é como se tocasse suavemente seu coração, como se abrisse uma janela para um mundo mais leve, mais amoroso, mais cheio de sentido. O sol já está alto, e depois de horas ouvindo, muitos permanecem ali, sentados na relva, conversando, refletindo, orando. Você percebe que não há necessidade de correr, de se apressar, porque aqui tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus. E então, Jesus se levanta, se despede e segue. Algumas pessoas ficam, outras o acompanham, outras retornam às suas vilas, levando não apenas palavras, mas uma transformação que começa no coração. No caminho de volta, você observa crianças brincando, famílias trabalhando, homens arando a terra, mulheres colhendo ervas. O som dos carneiros, das pombas, dos vendedores, das risadas, se mistura ao cheiro do pão assando, das tâmaras, do azeite. Você percebe que viver nos tempos de Jesus é viver profundamente conectado. Cada gesto, cada olhar, cada palavra tem valor, tem significado. As pessoas vivem em comunidade, em simplicidade, mas com uma riqueza que não se mede em moedas, mas em amor, em fé, em esperança. E, ao entardecer, mais uma vez, você observa o sol se pôr, pintando o céu de dourado, de rosa, de azul profundo. A brisa sopra, suave, acariciando seu rosto, trazendo o cheiro da terra, das flores, da vida. Você respira fundo, sente seu corpo relaxar, sua mente se acalmar, seu coração se encher de gratidão. E, enquanto a noite chega e as estrelas começam a brilhar, você entende que viver nos tempos de Jesus não era apenas sobreviver, era aprender a viver com mais fé, mais amor, mais presença, mais Deus. Então, respire fundo, acomode-se e vamos continuar essa viagem no tempo, bem tranquilos, bem serenos. A noite se instala e o céu se transforma em um verdadeiro manto de estrelas, tão nítido, tão brilhante, que parece que você pode tocá-las com as mãos. O som da cidade vai se apagando, aos poucos, as conversas ficam mais baixas, os animais se recolhem, e só permanece o som suave do vento e o cantar distante de alguns grilos. Dentro das casas, as famílias se reúnem, ao redor de pequenas lâmpadas de óleo. O cheiro do azeite queimando se mistura ao perfume de ervas, do pão fresco e da madeira. Os mais velhos começam a contar histórias, histórias que atravessam gerações, histórias sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Elias, sobre os profetas. As crianças deitam sobre tapetes, olhos atentos, ouvidos bem abertos, enquanto os adultos falam de como Deus libertou o povo do Egito, de como abriu o Mar Vermelho,
de como alimentou seu povo no deserto. E, enquanto as palavras flutuam no ar, você percebe que essas histórias não são apenas lembranças, são vida, são esperança, são fé viva, transmitida de pais para filhos, de geração em geração. Lá fora, nas ruas de pedra, o som dos passos diminui, os portões se fecham, os comerciantes guardam suas mercadorias, e a cidade adormece. Mas, no silêncio da noite, há sempre aqueles que permanecem acordados. Os pastores, que vigiam seus rebanhos, os viajantes, que seguem seus caminhos pelas estradas, e aqueles que oram, que conversam com Deus, no silêncio da madrugada. E você observa, percebe, que há algo mágico, sagrado, nesse silêncio. É como se, na ausência dos ruídos, você pudesse ouvir, mais claramente, a voz de Deus. A brisa sopra, trazendo o cheiro da terra molhada, das folhas, do azeite, das tâmaras. O céu parece mais próximo, mais intenso, mais vivo. E, quando você fecha os olhos, por um instante, sente como se todo o universo respirasse junto com você, em perfeita harmonia. Algumas horas se passam, e o primeiro sinal do amanhecer surge no horizonte. O céu começa a se tingir de azul profundo, com leves tons dourados e rosados. Os galos cantam, os pastores começam a recolher seus rebanhos, e, pouco a pouco, a cidade acorda novamente. O cheiro de pão assando, de ervas frescas, de leite recém-tirado, preenche o ar. As mulheres começam a varrer as entradas de suas casas, os homens preparam as ferramentas, e as crianças correm pelas ruas de terra batida, brincando, rindo, vivendo. Pelos caminhos, os agricultores seguem para os campos, carregando enxadas, cestos, sementes. Os pescadores empurram seus barcos de madeira para dentro do mar da Galileia, remando, enquanto o sol começa a refletir, como ouro líquido, sobre as águas. E, no meio de tudo isso, corre uma notícia, que logo se espalha. Jesus está chegando. Ele vai falar hoje, perto do lago. A movimentação cresce, famílias inteiras, homens, mulheres, crianças, todos começam a caminhar em direção ao lago. O caminho é de terra, ladeado por oliveiras, figueiras, campos de trigo e flores silvestres que balançam suavemente ao vento. O som dos passos, das conversas, dos risos, se mistura ao som do vento e ao canto dos pássaros. Quando chegam à margem do lago, veem Jesus. Ele está sentado, sobre uma pedra, olhando o horizonte, olhando as pessoas, com aquele olhar que parece atravessar a alma. Seu rosto transmite uma paz tão profunda, tão acolhedora, que só de olhar, você já sente o coração se acalmar. As pessoas se sentam na relva, nas pedras, nas margens, em silêncio, esperando, ouvindo o som suave da água, enquanto o vento sopra, trazendo consigo o cheiro da brisa do lago. E então, Jesus começa a falar. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme, acorda, noite e dia, e a semente germina, cresce, sem que ele saiba como. As pessoas se olham, refletem, absorvem cada palavra, cada metáfora, cada ensinamento. Ele continua. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, nasceu, mas como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas uma parte caiu em boa terra, deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Você percebe que cada palavra carrega um ensinamento profundo, uma verdade que atravessa séculos. As crianças se deitam no colo dos pais, alguns fecham os olhos, apenas ouvindo, deixando que a voz de Jesus embale seus pensamentos. O sol sobe mais alto, as ondas do lago brilham como diamantes, o vento sopra, e Jesus continua a ensinar sobre amor, perdão, fé, compaixão. Ele olha para as pessoas e diz: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei."
As pessoas choram, algumas sorriem, outras apenas fecham os olhos e respiram fundo, sentindo que ali estão encontrando algo que nunca haviam sentido antes. O tempo passa, mas ninguém quer ir embora, porque, mais do que palavras, é a presença dele que transforma, que acalma, que renova. Quando Jesus termina de falar, muitos se levantam, abraçam uns aos outros, outros ficam, em silêncio, olhando as águas, pensando, refletindo. E você percebe que viver nos tempos de Jesus não é apenas viver o cotidiano, é viver na presença, é viver com propósito, é viver conectado com Deus, com a vida, com tudo ao redor. O entardecer chega, mais uma vez, tingindo o céu de dourado, de rosa, de azul. Os barcos retornam do lago, cheios de peixes, os agricultores voltam dos campos, carregando cestos de trigo, de figos, de uvas. As crianças correm pelas ruas, os animais são recolhidos e, pouco a pouco, a cidade, novamente, se prepara para o descanso. E você, sentado, à sombra de uma tamareira, observa, respira, sente seu corpo, sua mente, seu coração, mergulhar em uma paz tão profunda que parece que o tempo simplesmente não existe mais. Feche os olhos, inspire profundamente, solte devagar e permita-se viajar ainda mais fundo nesta jornada. O céu vai ficando dourado, laranja, e depois, aos poucos, um azul profundo toma conta do horizonte. As lâmpadas de óleo começam a ser acesas, uma a uma, iluminando as casas, as ruas, criando um brilho suave, cálido, que dança nas paredes de pedra, nas madeiras, nas janelas. O cheiro de pão assado, de ervas queimando e do azeite quente se mistura ao som das conversas e das risadas. Dentro das casas, as famílias se reúnem, mais uma vez, para compartilhar a refeição da noite. O pão é partido, o azeite, cuidadosamente derramado, os figos secos, as tâmaras, as azeitonas e o vinho completam a mesa simples, mas cheia de significado. E, enquanto todos comem, começam as conversas sobre o que ouviram de Jesus. Os olhos brilham, os corações se aquecem, porque, no fundo, cada palavra dele tocou algo muito profundo, algo que nem eles sabiam que existia. Um pai olha para seu filho e diz: Filho, você percebe? O reino de Deus não é algo distante, é aqui, agora, dentro de nós. E a criança, de olhos arregalados, balança a cabeça, lentamente, como quem, mesmo sem entender tudo, sente que aquilo é verdadeiro. Lá fora, no silêncio da noite, o vento sopra suave, trazendo consigo o som do farfalhar das folhas e o cheiro fresco da terra. Pelos caminhos, alguns grupos ainda seguem viagem, caminhando lentamente, iluminados pela luz da lua. As estrelas cobrem o céu com uma beleza tão intensa, tão silenciosa, que parece que cada uma é uma promessa, uma lembrança de que Deus cuida de tudo, de cada detalhe. Você caminha por uma dessas trilhas, ouvindo o som dos seus próprios passos, na terra, nas pedras, enquanto observa as sombras das oliveiras que dançam suavemente com o vento. E ao longe, percebe uma pequena aldeia com suas casas de barro, seus telhados planos, suas lamparinas acesas e o som de um grupo cantando salmos. A voz dos homens se mistura ao som das mulheres e das crianças em uma harmonia tão pura, tão serena, que parece que o próprio céu se curva para ouvir. Você se aproxima e se senta junto deles, apenas ouvindo, apenas sentindo, como se cada nota, cada palavra massageasse seu coração, acalmando, curando, renovando. Os salmos falam de confiança, de esperança, de gratidão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras ecoam, suaves, reconfortantes, preenchendo todo o seu ser. O tempo parece desacelerar e, por um instante, você percebe
que viver nos tempos de Jesus é viver conectado com o que realmente importa. É viver no ritmo da terra, no ritmo da natureza, no ritmo do coração. A noite avança, o frio chega e as pessoas começam a se recolher. Nas casas, os leitos são preparados, almofadas simples, cobertas feitas de lã, tapetes no chão. O fogo, ainda que baixo, aquece o ambiente, criando sombras que dançam nas paredes, enquanto, lentamente, o silêncio toma conta. O corpo relaxa, a mente desacelera e, aos poucos, você sente seus olhos pesarem, sua respiração ficar mais profunda, mais tranquila. O som do vento, o canto dos grilos, o balançar das folhas, criam uma melodia natural que embala, acalma e acolhe. E, enquanto você repousa, o céu, lá fora, permanece como um grande manto, cheio de promessas, cheio de estrelas, cheio de paz. A madrugada chega, tranquila, serena, enquanto os sonhos levam cada pessoa por caminhos de esperança, de fé e de amor. E assim, mais um dia começa a nascer, bem devagar, bem suavemente. O primeiro raio de sol toca as montanhas, o céu se pinta de dourado, os galos cantam e a vida desperta novamente. Você sente o cheiro do pão fresco, do leite recém-tirado, das ervas e do orvalho da manhã. Os agricultores já estão nos campos, os pescadores lançam suas redes e, ao longe, ouve-se, mais uma vez, aquela voz inconfundível, amorosa, acolhedora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E assim, mais uma vez, as pessoas se reúnem aos pés de Jesus para ouvir, para aprender, para serem transformadas. E você está ali, presente, parte dessa história, parte desse momento, parte desse amor. Com o coração tranquilo e a alma serena, seguimos para o final dessa viagem. O sol, agora, sobe lentamente, aquecendo as pedras, os campos e os rostos de quem caminha. As pessoas retomam seus afazeres, mas algo, dentro delas, está diferente, mais leve, mais cheio de sentido. Porque viver no tempo de Jesus é viver com propósito, é compreender que, mais do que as tarefas do dia, existe algo maior, mais profundo, mais eterno. É perceber que cada olhar, cada sorriso, cada partilha, carrega a presença de Deus. E enquanto você observa, percebe que a simplicidade é cheia de beleza, que a escassez, muitas vezes, revela a verdadeira abundância. Abundância de amor, de fé, de comunidade, de esperança. O cheiro do pão, o som dos pássaros, o murmúrio das águas e a brisa suave continuam embalando a vida. E aquela voz que aquece o coração, ecoa, mais uma vez, com doçura, com paz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras se gravam profundamente dentro de você, como um sussurro que nunca se apaga. O tempo parece parar e, por alguns segundos, tudo se resume a isso: amor, paz, presença. E, enquanto você respira fundo, sentindo essa paz, essa serenidade, percebe que essa viagem nunca terminou. Ela continua dentro de você, sempre que quiser, sempre que precisar. Basta fechar os olhos, respirar e permitir que o amor, a paz e a presença de Deus te envolvam novamente. Agora, suavemente, você pode ir relaxando ainda mais, permitindo que sua mente descanse, que seu corpo se entregue ao repouso. E, se desejar, pode adormecer, tranquilo, sabendo que você é amado, cuidado e guiado. Que a paz, que excede todo entendimento, permaneça com você, sempre,